Oi, pessoal, boa noite. Muita paz a todos. Que Jesus nos envolva e nos abençoe, tá? Tá todo mundo ouvindo bem, né? Acredito que sim, né? Vamos começar, já 20 horas e 1 minuto, né? Pessoal, a Facebook está colocando cada vez mais dificuldade para compartilhar nos grupos, tá? Então, quem participa de grupos espíritas, né? Quem participa de vários grupos, posta. Se puder postar o estudo, né? Mais pessoas ajudarem a postar nos grupos, isso faz com que chegue mais longe. Eu tenho sempre colocado, mas o Facebook vai colocando dificuldade para, ao invés de facilitar, eles vão criando dificuldades, né? Então, vamos lá, né? Vamos fazer a prece para a gente começar, né? Senhor Jesus, nós estamos juntos novamente em torno de Ti, em torno dos espíritos amigos, em torno dos livros que foram trazidos da espiritualidade, através da mediunidade, através da ajuda desses espíritos luminosos e através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, puderam se materializar para todos nós que precisamos muito de conceitos renovadores, libertadores, que nos ajudem a crescer espiritualmente. Que as tuas bênçãos envolvam todos os nossos irmãos em seus lares, em seus trabalhos, em seus carros, né? Aqueles que estão em trânsito, todos que estão assistindo o material gravado posteriormente, todos os espíritos que estão acomodados também em torno de nós para receber um auxílio, porque todo lugar onde se pratica oração, onde se estuda os conceitos elevados, o ambiente se cobre de luz e da presença dos bons espíritos. Então nós te agradecemos imensamente e te rogamos, Senhor, que possas envolver a cada um de nós e principalmente aqueles que mais necessitam, tanto na matéria quanto no plano espiritual. Obrigado por tudo, que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, novamente, boa noite. Vamos dar sequência aos nossos estudos, né? Que a gente realiza aí de segunda, terça, quinta e sexta, né? Cada noite é um estudo diferente e sempre um estudo espírita, né? Que a gente procura focar o máximo possível na nossa melhora, né? Um estudo que a gente faz pensando que ele seja um estudo ao máximo terapêutico, tá? Então hoje nós temos o estudo do livro Missionários da Luz, é o 10º dia de estudo, né? Obra de André Luiz através de Chico Xavier. Estamos no capítulo 3º, Desenvolvimento Mediúnico. Muito se fala, né, em torno do desenvolvimento mediúnico. E aqui a gente está tendo alguns elementos, né, que o espírito Alexandre, que é o instrutor do André Luiz, está passando para o André Luiz enquanto eles estão observando uma reunião mediúnica, uma reunião de desenvolvimento, né? Então você tem lá vários médiums ou candidatos a médiums, né? Tentando trabalhar, tentando receber mensagens do plano espiritual, tentando receber comunicações do plano espiritual. E quando eles estavam aguardando, né, o grupo chegar, que eles chegaram, os necessitados do plano espiritual já estavam ali recebendo auxílio, né, sendo acomodados ali à reunião. E aí foram chegando os encarnados, né? E aí, se vocês se recordarem, foi aquela conversa bastante pitoresca antes da reunião mediúnica, né? Em que os encarnados iam colocando conceitos não muito corretos, né? Ah, vamos ver se a gente tem boa sorte hoje, né? Como se fosse uma questão de sorte. Outro já estava desanimado porque não conseguia resultado nenhum, então, né? E assim foi, uma conversa bastante lamentável, né? Uma senhora falou: "Ah, eu sinto manifestações iniciais, mas eu não passo disso, faz tempo já que eu tô nessa", e tal. Então, é do começo ali da reunião, né? Então vamos continuar a partir daqui. A palestra continuou interessante e pitoresca.
conforme o André Luiz aqui, né? Decorridos alguns minutos, com a presença de outros pequenos grupos de experimentadores que chegavam, solícitos, foi iniciada a sessão de desenvolvimento, né? A gente fala assim, sessão de desenvolvimento, lógico que todos temos mediunidade, em maior ou menor grau, nem todos temos a mediunidade ainda num sentido assim mais evidente, né? A gente costuma chamar de médium aquele que tem a mediunidade mais evidente, né? Está melhor definida. A gente percebe com mais clareza. Todos somos médiums em termos gerais, mas a gente costuma usar esse termo mais para as pessoas que demonstram ter essa mediunidade mais, a gente fala mediunidade mais aflorada, né? O desenvolver mediúnico, né? A tentativa de observar, a tentativa de perceber com maior clareza, até se a gente tem uma mediunidade potencial ou não, às vezes a gente vai participar de estudos e de experiências e a gente vê que a nossa percepção ainda ela é bastante incipiente, bastante rudimentar. Não quer dizer que a gente não possa trabalhar no auxílio espiritual, mas talvez não a princípio com a mediunidade de incorporação ou com a psicografia, por exemplo. Mas a gente pode ajudar com o passe, né? Às vezes até indo mais para a doutrinação, tá? Então, mas aqui a tendência é a gente observar, né? O objetivo é a gente observar, tentar treinar a nossa capacidade de perceber e de dar voz aos espíritos, seja através da psicografia, seja através da palavra, né? Que são as mais comuns aí para a gente entrar em contato. Mesmo a vidência, de repente nos exercícios mediúnicos ali, alguém pode ter uma capacidade de vidência ou de audição, né? Intuição, tem algumas faculdades que a gente vai observando, tá? Então, ui, o que é isso? Deixa eu ver aqui. Peraí aqui. Ah, não, apareceu um negócio aqui. Peraí que eu tô resolvendo um problema aqui. Apareceu uma janela aqui que não tinha nada a ver. E também a gente pode dizer de educação mediúnica, né? Onde a gente vai aprendendo, vai educando os nossos hábitos em torno da incorporação, né? Ajustando pequenos comportamentos que a gente tenha, tá? É um trabalho de educar, né? O como a gente lida com as forças mediúnicas, tá? Para que os resultados sejam os melhores possíveis. Então essa é a reunião de desenvolvimento mediúnico, né? O diretor proferiu tocante prece no que foi acompanhado por todos os presentes. 18 pessoas mantinham-se em expectativa, né? 18 pessoas estavam ali aguardando, expectantes, né? Após a prece, né? Alguns, explicou Alexandre, pretendem a psicografia, que é a escrita, né? Capacidade de escrever do que os espíritos querem, né? Escrever. Outros tentam a mediunidade de incorporação, que é a psicofonia, que é a capacidade de você traduzir em palavras, falando aquilo que você está percebendo que o espírito está querendo dizer, tá? Infelizmente, porém, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas. O que seria isso, né? Confundir poderes psíquicos com funções fisiológicas? Na verdade, né, pelo que dá a entender aqui na sequência do estudo, o Espírito Alexandre está dizendo, na verdade, as pessoas acabam confundindo a relação que existe entre poderes psíquicos e funções fisiológicas, não sabendo exatamente a importância da relação entre ambas, a importância do cuidado, da educação, né, das funções fisiológicas,
Assim como dos poderes psíquicos, né? A gente acaba confundindo por não saber exatamente a importância dessa relação, não saber distinguir a importância, né, de cada uma delas, tá? Das questões eminentemente mentais, as questões eminentemente fisiológicas e a relação entre elas, tá? Essa que é a confusão aí, né? Nós vamos ver por quê. Acreditam no mecanismo absoluto da realização e esperam o progresso eventual e problemático, esquecidos de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança, né? Então, o que que a gente entende daqui? O que que eu, a modo de eu enxergar isso aqui, tá? A gente acredita que vai ser um processo mágico, um mecanismo absoluto da realização. Só sentar à mesa, pegar um lápis, ficar esperando o lápis mexer, a mão mexer, né? Eu já expliquei para vocês que vai ser a minoria dos casos. Alexandre, mas aconteceu comigo. Tá, aconteceu com você, mas não aconteceu com 50 outras pessoas que estavam junto. Ou com 30 pessoas, entendeu? E às vezes fica as 30 ou as 50 lá esperando a mão mexer, entendeu? Então é lógico que tem pessoas, eu conheço pessoas, né? Que realmente, né? Começou a pessoa sente a mão esquentar, ou sente um peso na mão. Às vezes começa até a doer a mão. Os espíritos querem que a pessoa solte a mão. Aí no caso da psicografia mecânica, né? Mas é a raridade, como eu falei para vocês. A maioria vai ter que observar mais o pensamento, o sentimento, vai ter que perceber como é a psicofonia consciente. Vai ser um processo muito mais participativo do médium, entendeu? Não vai ser alheio ao médium, né? Então, esse mecanismo absoluto da realização é a gente achar que vai sentar à mesa e que as coisas vão ocorrer a nossa revelia, né? Sem a nossa participação, sem o nosso esforço, né? Como se fosse, ó, já estou aqui. Eu já fiz o trabalho de vir aqui para a reunião, agora vocês façam o resto. É como se a gente dissesse isso, né? Eu já vim para a reunião, já fiz muito esforço já de vir para a reunião. Agora vocês espíritos podem fazer o que, né? Podem agir em mim aí, só que não vem em mim, né? Só que não é por aí, né? Não é por aí, tá? A maioria vai precisar de uma autoobservação, vai precisar de um discernimento, vai precisar, né, de analisar certos pensamentos, sentimentos, sintomas que a gente está sentindo, né? Como eu já expliquei para vocês, né? Certo, pessoal? E outra, a gente senta à mesa, né? A gente senta à mesa, né? Não porque a mesa tem poderes, vai a mesa mediúnica, né? Dá a impressão que é a mesa que tem poderes, né? Você sentou na mesa lá, você vai sair incorporando, não tem nada a ver. A mesa é só para a gente ter um lugar para se apoiar, para sentar ao redor, colocar os livros ali, tá? Para ficar mais cômodo, né? A gente senta à mesa, né? Mas não é um processo que vai ocorrer independente da nossa observação, é com a nossa participação, né? É com a nossa participação, com o nosso envolvimento ali, né? Com a nossa observação, tá? A Helena colocou, eu tinha formigamento na mão. Às vezes, quando a pessoa tem algum potencial, pode ser que comece a formigar a mão, pode ser que comece a sentir alguma dor na mão, um peso no braço, né? E que vai chamando a atenção, começa a chamar a atenção. De repente a pessoa percebe que a mão ela está tendo movimentos involuntários, assim, né? Movimentos involuntários né? É estranho, né? Porque a pessoa não quer e o braço fica mexendo, a mão fica mexendo. Que nem nos casos de Gasparetto, lá de psicopictografia, né? Que é a pintura mediúnica, né? O cara tá lá de olho fechado, lá e pintando. O Gasparetto, ele era incrível, né? O Gasparetto era incrível, era um fenômeno, né? Ele pintava um quadro com uma mão, outro quadro com outra mão, outro quadro com um pé, outro quadro com outro pé e ficava lá, né? Era uma coisa impressionante, né?
Então, assim, aí é um processo mecânico mesmo, né? É um processo mecânico que não está tendo a participação direta dele, não está, né? Assim como a psicofonia inconsciente, né? Em que a pessoa entra num transe, ela está próxima ali do corpo, mas ela está dando mais liberdade para o espírito se expressar, né? Está dando mais liberdade, né? No caso da psicofonia consciente, a gente está consciente do que está ocorrendo, do que está falando, né? Pode filtrar, selecionar o que vai falar, né? Às vezes palavras inadequadas, palavrões que o espírito quer falar, você corta, você filtra, você não fala, você expressa o sentimento de raiva, você expressa o sentimento de ódio, mas não precisa usar palavrões ofendendo as pessoas ali, né? Então são coisas que o médium vai se educando, né? O médium educado, uma pessoa educada, vai ter condição também de ser um médium educado, porque ele vai ter filtros, né? Certo? Ok, pessoal, faz sentido para vocês? A Thaís Toreto, assim, é verdade, né? O Gaspareto, né? Incrível, né? É. Aí depois ele ficou um pouco insatisfeito, né? Com a questão lá mediúnica dele lá, e ele acabou indo mais pro lado é, do autoconhecimento, mais do lado terapêutico, né? E fez um trabalho também importante aí nesse campo, né? Ok, então vamos lá, né? Então, o que quer dizer isso, né? Toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança, né? Então, olha só, não é aquela coisa automática, ó, eu já vim para a reunião, agora vocês podem me mediunizar aqui à vontade, né? Não, não é assim, né? É uma coisa que vai ter que. Nós somos muito participantes por causa da nossa disciplina, da educação que nós demonstremos, educação pessoal e educação mediúnica. Esforço, perseverança, né? Gente, dá só um minutinho para mim que eu deixei um fone de ouvido no jeito aqui, porque eu achei que não ia ter música ao vivo aqui. Sexta-feira, dia de música ao vivo. Música! Então eu vou me ajeitar aqui, e pelo jeito vai começar a música aqui, né? Então dá só um instantinho que eu já volto. Pera aí. Prontinho. Ok. Ai, ai. Cada uma, né? Mas eu tinha deixado preparado já meu fonezinho aqui para tampar tudo aqui para não ouvir, porque acho que vocês não ouvem, né? Mas eu ouço. E aí tava quieto, achei que nem ia ter música hoje. Tem que começar a perguntar pro pessoal lá o dia que eles vão fazer. Mas enfim, né? Vamos lá. Agora eu já tô mais protegido aqui. Aí eu não escuto lá o som de fora, né? Tá? Ok, pessoal, vamos lá então, né? Vamos continuar aqui. Mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo, luz divina para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão, o azeite da boa vontade pura. Né? Olha só, a mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo, né? Que nem no Pentecostes, né? É a espiritualidade trazendo essa energia, trabalhando com as nossas potencialidades e nos permitindo sentir as presenças e, né? Ajudar de uma forma produtiva, né? Receber mensagens, né? Espírito Santo aqui, o Emmanuel diz que são os espíritos
responsáveis pela evolução no planeta, os espíritos de luz, tá? Então, só que essa luz divina, né, nós precisamos nos preparar, né? É preciso nós conservarmos o pavio do amor cristão e o azeite da boa vontade pura, né? Então, o pavio do amor cristão e o azeite da boa vontade pura. Né? Não adianta a gente ir para a reunião, né, mal-humorado assim, a contragosto, né? Sem saber bem o que está fazendo ali e não queria estar ali, está indo porque o companheiro vai, ou a companheira vai, ou porque o amigo vai, e aí eu quero ir também, né? Esse tipo de postura não cabe, né? Então tem que ser algo que a gente vá com boa vontade pura, com amor cristão, vontade de ajudar, vontade de se doar, vontade de aprender, vontade de melhorar, né? É para cumprir tabela, né, Manuel? Aí não adianta, né? Tem que haver boa vontade mesmo, né? Sem a preparação necessária, a excursão dos que provocam o ingresso no reino invisível é quase sempre uma viagem nos círculos de sombra. Olha, sem a preparação necessária, né? A excursão dos que provocam o ingresso no reino invisível é quase sempre uma viagem nos círculos de sombra. Né? Quer dizer, você manter relações com o plano espiritual levando de qualquer jeito, eu acho que muitas vezes quem começa tendo que aprender várias coisas que a prática vai demonstrando, o estudo que deve ser contínuo, não é? Vai aprendendo, vai melhorando, vai se tratando, vai melhorando, vai aprendendo, vai estudando, mas tem que ir aplicando, tem que ir querendo melhorar, não é? Tem que ir se preparando cada vez mais, através do estudo, através da aplicação nos hábitos, porque senão é quase sempre uma viagem nos círculos de sombra. Valadares colocou, mas qual é a preparação? Está nos livros espíritas, né, Valadares? Preparação é estudo. Não quer dizer que a gente tem que estudar um monte para poder participar. Eu sou mais favorável a uma coisa teórico-prática, mais balanceada, assim, teórico-prática, para que nos dois campos a gente vá aprendendo. Mas, principalmente, aplicar as mudanças morais que são necessárias aplicar. Né? Então, de repente, a pessoa tem hábito de fumar, tem hábito de beber. Né? Então, quando ela está estudando, quando ela está aprendendo, ela já vai vendo a impropriedade disso. Ela já vai vendo a impropriedade. André Luiz fala, ó, pelo menos no dia da reunião mediúnica, vai se abstendo, né? Vai diminuindo tal, e até se abster de todo, né? Então, são coisas, são preparações, entre outras, né? Emocionais, mentais, que os livros explicam. Você pega, por exemplo, o Desobsessão do André Luiz, né? É um manual importantíssimo sobre essa preparação para como a gente fazer as reuniões, os cuidados, preparação ao levantar para o dia, lembrar já, ó, hoje à noite eu tenho reunião, procurar levar um dia o mais equilibrado possível, evitar rusgas, evitar estresses que estejam ao nosso alcance, evitar, né? Não cair em armadilhas, né? Que a nossa invigilância às vezes faz com que a gente caia, tá? Certo, pessoal? Então, tem várias coisas, né? Eu não vou adentrar nisso aqui especificamente, dessa preparação, porque isso aí é um material extenso que a gente tem que estudar, né? Extensamente, tá? Certo, pessoal? Então, as pessoas que não vão se preparando através do estudo, através da reforma moral,
quase sempre a entrada no contato com o mundo invisível é quase sempre uma viagem nos círculos de sombra. Por quê? Porque se a pessoa não vai melhorando a si mesma, eliminando os hábitos nocivos, ela vai se identificando com os obsessores. Entendeu? Então ela vai se identificando em termos de fluidos, em termos de gostos, em termos de. Né? E aí o perigo da obsessão é muito grande. Tá? Certo? Nós temos que estar melhor do que os obsediados, do que os obsessores. Nós temos que estar melhor. Uma condição melhor do que a deles. Para poder ajudar, nós precisamos estar melhor do que eles. Né? Certo? A limpeza dos pensamentos, dos sentimentos, né? Alcançam grandes sensações e esbarram nas perplexidades dolorosas. Fazem descobertas surpreendentes e acabam nas ansiedades e dúvidas sem fim. Se não se resolverem a estudar, se não se resolverem a mudar a si mesmos. Né? Então elas vão melhorando, se sentem bem melhor na reunião, os sintomas vão melhorando, vão saindo daquela fase mais aguda e querem continuar trabalhando, querem continuar ajudando, tal, mas muitas vezes não fazem o trabalho de uma preparação mais profunda, um estudo mais profundo, uma mudança mais profunda. Entendeu? Então aí se torna perigoso. A Helena colocou, não é verdade? Quando eu comecei a estudar, já logo entendi que era preciso sair do vício do cigarro. É, entendeu? Então, não porque ali só estão os puros e não é isso, tá, pessoal? É que as toxinas, as substâncias tóxicas, elas impregnam o nosso ectoplasma. Isso vai influenciar diretamente na força mediúnica, diretamente nos fluidos que deveriam ser fluidos terapêuticos, né? Fluidos curativos para aqueles que se comunicam por nosso intermédio e se tornam fluidos doentios. Os espíritos falam que essas energias que se desprendem de nós, né, que eles poderiam usar na enfermagem dos sofredores, quando nós nos intoxicamos de substâncias nocivas, fica cheio de filamentos escuros, como que impurezas, dificultando o uso do ectoplasma. Então, o primeiro a ajudar o sofredor é o próprio médium. Porque o sofredor, seja ele qual for, quando ele incorpora no médium, quando ele se aproxima das vibrações do médium, ele recebe o primeiro impacto, o choque anímico das energias do médium. Então, quanto melhor o médium está de hábitos, de pensamentos, de sentimentos, maior benefício ele já vai doar para o espírito se recompor no seu perispírito, nas suas emoções, né? Lógico que aí entra também toda a energia do grupo, não apenas do médium, mas toda a energia do grupo, que vai ser importantíssima para envolver aquela entidade sofredora e ela sair mais renovada, né? Tratada ali pelas energias saudáveis que o grupo irradia. Tá? Certo? Ok? Certo, né, pessoal? Então esse é o caminho, né, para gente poder continuar, né, o intercâmbio mediúnico, melhorando cada vez mais a qualidade do nosso trabalho, se nós formos tendo como base o estudo e a prática dos bons hábitos, a prática da caridade, né, e da mudança real dentro de nós, né? Ninguém pode trair a lei impunemente.
E para subir, espírito algum dispensará o esforço de si mesmo, no aprimoramento íntimo. Então, ó, ninguém vai trair a lei impunemente. Na verdade, ninguém trai a lei, sempre vai sofrer a consequência da lei, né? Todos somos iguais perante a lei divina. E para subir, né? Toda melhora é uma subida e toda subida exige esforço. Aprimoramento íntimo. Não vai ter subida, não vai ter melhora sem esforço, tá? O Andrade colocou, cafezinho também não pode não, né? O André Luiz fala no livro Desobsessão, que é esse manual prático, né, para a produção das reuniões mediúnicas, tá? Ele fala que o café a gente deve reduzir o uso, né? Está entre os apetrechos aí que se a gente puder, os alimentos, se a gente puder excluir de todo, ele fala que seria bom. Assim como o álcool, assim como os condimentos excitantes, né? Quem gosta das coisas muito condimentadas, de fermentação, né? Ele, pelo jeito, isso produz resultados não bons para o ectoplasma, para o nosso organismo, né? A questão do café é uma questão que vira e mexe, sai estudos a favor, mas sai estudos contra também. Eu vi esses tempos agora falando que o café tem muitas toxinas. Não apenas a cafeína, que alguns falam muito bem da cafeína, outros, né? Falam que é ansiógeno, atrapalha o sono e não sei o quê. Para mim, por exemplo, eu não posso tomar café. Eu sinto bastante o sono, a insônia fica muito forte, né? Então, mas falam que tem outras substâncias no café que seriam tóxicas, né? Então, vamos ver, né? Vamos aguardar, o tempo vai dizendo, né? Mas está entre as substâncias que ele fala, se for possível, parar de todo, né? Então, mas é uma coisa assim como a carne vermelha, né? Então, mas é um assunto que eu não vou nem entrar, isso é uma polêmica desgramada, né? Tem os livros aí, a gente vai lendo, vamos analisando, quem puder fazendo a sua disciplina aí, né? Vai ganhar com essas disciplinas. Dirigindo-se de maneira especial para os circunstantes, o instrutor recomendou: observemos, observemos. Postara-se ao lado de um rapaz que esperava de lápis em punho, mergulhado em fundo silêncio. Estava entre as pessoas que estavam segurando o lápis, esperando acontecer alguma coisa em fundo silêncio. Ofereceu-me Alexandre seu vigoroso auxílio magnético e contemplei-o com atenção. O Alexandre, ele ajuda o André Luiz, né, oferecendo a força magnética dele. Você vê que coisa, né? Como se oferecesse um poder que ele tem, a capacidade de ver, ele oferece para o André Luiz, para que o André Luiz possa ver mais do que ele costuma ver. Porque ele não adquiriu o poder que o Alexandre tem de ver no mundo microscópico, né? Aquela visão de raio-x, o André Luiz ainda não adquiriu, né? Como seria de desejar, né? Certo? Aí eles estavam olhando o rapaz lá que estava tentando a psicografia, né? A epífise ou pineal, que é aquela glândula que a gente falou, que é a glândula da vida espiritual, né? Que seria o ponto ali de conexão maior ali no centro da cabeça com a mente, né? Com o espírito imortal, né? A epífise, principalmente, semelhava-se à reduzida semente, algo luminosa. A gente viu num outro capítulo lá, um outro médium, num outro contexto, que ele foi receber lá a psicografia de um espírito chamado Calisto, né,
que foi ditada a psicografia através do médium, e o André Luiz viu a epífise brilhando, assim, radiante. Aqui, no caso, a epífise é como se fosse uma sementinha algo luminosa, mas nem de longe parecida com aquela outra visão que o André Luiz teve em outra reunião. Tá? Repare no aparelho genital, aconselhou-me o instrutor gravemente. Olha só, olha o fisiológico e o espiritual, que os encarnados confundem por não saber a importância de um ou de outro, né, a relação que existe. Né? Então a epífise estava lá apagadinha, né? Aquela sementinha algo luminosa, né? E aí o Alexandre, ó, repara no aparelho genital dele. Vamos ver agora. Fiquei estupefato. As glândulas geradoras, né, os testículos, né, emitiam fraquíssima luminosidade, que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros, a se caracterizarem por espantosa mobilidade. Quer dizer que ele viu ali nos testículos, ali no aparelho genésico, né, genital do médium ali, do candidato à psicografia, um monte de corpúsculos negros se movimentando rapidamente. Né? Você vê, né? Começavam as movimentações sob a bexiga urinária. Quer dizer que eles estavam lá, esse grupo de micro-organismos lá, eles estavam na bexiga urinária e já começava a aparecer. E vibravam ao longo de todo o cordão espermático, formando colônias compactas nas vesículas seminais e na próstata. Você vê que todo aparelho genésico estava ali cheio de corpúsculos negros de grande mobilidade. Nas massas mucosas uretrais, na uretra, invadiam os canais seminíferos e lutavam com as células sexuais, aniquilando-as. Né? Então, os espermatozoides, né? Então, esses corpúsculos negros lutavam com as células, com os espermatozoides e aniquilavam os espermatozoides. Vê que interessante? O André Luiz vendo lá, né? Certo? Ok, pessoal? Vocês estão ainda no chá, no café, no... Vamos sair, saia do café, do chá. É por isso que eu não queria muito falar disso aí. Quando entra assunto de comida, de bebida, a gente não sai mais. Não, saio. Vamos lá para o aparelho genital lá do rapaz que o negócio está fervendo. Vocês entenderam? Todo o aparelho genital estava cheio de corpúsculos negros. E do que são esses corpúsculos negros aí? Né? Essas bactérias, né? Vamos ver o que são aí, né? Que estavam lutando contra os espermatozoides, estavam aniquilando os espermatozoides. O espermatozoide estava tudo aterrorizado lá. As mais vigorosas daquelas feras microscópicas situavam-se no epidídimo, onde absorviam famélicas, né, com fome, né, os embriões delicados da vida orgânica, né, os espermatozoides. Estava assombrado. O André Luiz estava assombrado. Como um filme de terror lá, os espermatozoides correndo, né? As bactérias psíquicas lá devorando, né? Mas é sério o negócio, não é? Ok? O André Luiz estava assombrado de ver, né? O que estava ocorrendo ali com o rapaz, no aparelho genésico do rapaz, né? O que significava aquele acervo de pequeninos seres escuros? Pareciam imantados uns aos outros na mesma faina de destruição. Né? Eles pareciam estar grudados, imantados de ímã,
né? Na mesma faina, né? No mesmo objetivo de destruição, né? Seriam expressões mal conhecidas da sífilis? Né? Ele ficou pensando, né? De si para consigo. Será que seria a sífilis? Porque ele, como médico, ele sabia, né, do problema das doenças venéreas, da sífilis, né, que as pessoas pegavam através de uma vida promíscua, né, contato com a prostituição, né, com uma vida bastante variada em termos sexuais, né, era comum as pessoas pegarem a sífilis, né? Então, será que ele estava falando da sífilis, né? Será que ele estava vendo alguma coisa desconhecida, alguma expressão diferente da sífilis, né? Certo. A Maria Lígia colocou, né? A energia sexual é de alta vibração energética? Então, Maria Lígia, aí que está a questão. Aí que está a questão, justamente. Lembra que a gente falava que as energias, a energia vital, ela surgia ali na base da coluna, né? Na região do osso sacro ali, naquela região, né? Justamente relacionado ali com o chakra genésico, né? Então, a energia, as forças sexuais da alma, a energia vital, que na verdade são as forças sexuais da alma, elas brotam ali justamente na região inferior nossa ali. Inferior por ser mais baixo ali, né? E elas, como uma fonte, elas devem ascender, é a, é a, é a, é a serpente de fogo, né? Que os hindus falavam, né? É a serpente de fogo. Então essa energia, ela ascende ao longo da coluna ali, alimentando todos os centros energéticos. Mas é ali que começa, nessa região, que ela brota, né? Então tem grande potencial energético. São energias criativas, são energias muito importantes. As forças sexuais da alma, até a gente viu, a gente estudou, e a gente vai estudar mais nesse livro aqui, né? As forças sexuais da alma, se elas forem bem utilizadas, genesicamente, com equilíbrio, né? Com discernimento, com amor, né? Com critério, nós poderíamos utilizar boa parte dessa energia para a sublimação do espírito, para o equilíbrio dos demais chakras. Entendeu? Agora, se a gente gasta grandes somas dessa força já no centro genésico, nós já vamos ter muito menos energia disponível para os demais chakras. Aí que está a grande questão que o Alexandre vai chegar aqui, tá? Certo? Então, na mulher também, no homem e na mulher, tá? Aqui é no centro, é que aqui é um rapaz, né? Mas poderia ser uma moça e tudo bem, é a mesma coisa, tá? O André Luiz estava achando, será que é a sífilis, né? Enunciando semelhante indagação íntima, explicou-me Alexandre, sem que eu lhe dirigisse a palavra falada, que o Alexandre já captou o pensamento dele, né? Não, André, não temos sob os olhos o espiroqueta de Chaldin, nem qualquer nova forma suscetível de análise material por bacteriologistas humanos. Estão vendo, pessoal? Você vê como é a ciência espiritual e a ciência material? Quer dizer, não é, André, não é nenhum dos conhecidos da matéria. Nós estamos vendo aqui bactérias, nós estamos vendo coisas desconhecidas da matéria. Né? Nenhum bacteriologista humano conhece isso aqui, já viu isso aqui. São bacilos psíquicos das torturas sexuais, produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. Então são como que bactérias, são serizinhos psíquicos, são vampirozinhos, né? Psíquicos, tá? Certo, pessoal?
não é? Que estão ali vampirizando. São seres microscópicos, mas seres que se formam ou que ganham essa vida, essa vitalidade, a partir da nossa sede febril de prazeres inferiores. Né? Quando o ser humano cultiva o gosto e nutre essa sede febril, o desejo voraz por prazeres inferiores, ele está produzindo essas bactérias obscuras aí. Certo? Ok? Tá. Você vê que nenhum vício, nós vamos ver aqui na sequência dos estudos, nenhum vício deixa de ter, nenhum problema moral deixa de ter o seu correspondente em termos de contaminação de bactérias psíquicas. Nenhum vício, nenhum problema moral deixa de ter o seu correspondente no perispírito em termos de bactérias psíquicas. Entendeu? Interessante, né? Tá? Certo. A cada um segundo as suas obras, né? Conforme disse Jesus, né? O dicionário médico do mundo não os conhece. E na ausência de terminologia adequada aos seus conhecimentos, chamemos-lhes larvas, simplesmente. Né? Assim como tem as larvas conhecidas aqui, essas lesmas, como é que a gente fala? Faz exame de fezes, né? Me fugiu o termo aqui, deu branco aqui. Né? Esses vermes, né? Esses vermes, né? Tem umas larvinhas pequenininhas, tem outras maiores, né? Chamemos-lhes larvas, simplesmente. Entendeu? Certo? Larvas, né? Larvas astrais, né? Larvas espirituais, larvas psíquicas. Tá? Certo? Veja bem, e aqui não quer dizer que o sexo é pecado, que o sexo é ruim, que o sexo é abominável, sujo, impuro, nada disso. Aqui nós estamos falando das pessoas que vão ficando torturadas pelos prazeres inferiores. Tá? Aquilo que começa a ser a pessoa começa a ficar obcecada, viciada. Né? Não é a pessoa que tem lá sua esposa, seu marido e tem uma vida sexual tranquila, que não gera culpa na pessoa, não gera, né? Não tem nenhum grande problema, não tem tortura íntima, né? Uma coisa tranquila, sente prazer, mas também não é aquela coisa, né? Que a pessoa tem uma dependência, né? Extraordinária daquela vivência sexual, não é? E tem que ser várias vezes por noite ou várias vezes por semana, senão a pessoa não, né? Senão ela fica muito desestruturada, né? Então, aqui é difícil para a gente colocar fórmulas aqui do que é certo ou errado, é uma coisa muito íntima, muito, né? O que é equilíbrio para um, para o outro já é desequilíbrio, então é difícil, né? Mas aquilo que já vai gerando tortura íntima, né? Dependência, vício, tá? E vai deteriorando, né? Para vivências muito animalescas em termos de sexo, que fazem lembrar de experiências, né? Muito animalizadas, né? Entendeu? Então aquilo que chama muito para coisa só animal, muito animalizada, aquilo já está indo para um campo mais inferior, né? Que os espíritos mais inferiores gostam. Os espíritos mais animalizados gostam, os espíritos mais viciosos gostam,
Então, dependendo das suas preferências, você acaba se sintonizando com uma faixa de espíritos que passam a se aproximar de você, porque gostam daquela vivência que você também gosta e passam a participar da sua atividade sexual por similaridade de vibração, de gostos, né? Credo, né? Falou a Mones aqui, né? Mas pessoal, o, o Alexandre, nesse livro, ele vai falar bastante coisa sobre isso, né? Mas ele fala que, assim, que a ignorância em torno do sexo já matou mais do que qualquer guerra de extermínio. Então a gente fala muito das guerras, né? Ah, e as guerras, guerra. Mas ele fala que a ignorância em torno do sexo já matou mais do que qualquer guerra de extermínio. Ele vai falar isso nesse livro mesmo aqui, no livro Missionários da Luz. Ele vai explicar, né, por quê, né? Certo? Então, os exageros, né? As fixações. Então, aquilo ganha um poder muito grande, absorvendo as energias da pessoa. A Joana de Anjos fala, né? Que os desejos nesse campo, quando absorve muito a pessoa, são os grandes demolidores das estruturas celulares. Né? Ela fala que são os grandes demolidores das estruturas celulares, pela força do desejo que se faz. Né? Certo? Ok? Tá ficando claro, pessoal? Tá tranquilo aí? Né? Esse livro aqui ele é bem interessante, né? Tem sido cultivados, essas larvas têm sido cultivadas por este companheiro. Não só pela incontinência no domínio das emoções próprias, através de experiências sexuais variadas. Quer dizer, é alguém que tem tido experiências sexuais variadas, que não consegue se conter, ele tem uma incontinência no campo das próprias emoções. Alexandre, mas a gente não deve deixar fluir, a gente não deve deixar fluir a energia, fluir o desejo, fluir, se libertar dos tabus. Calma, não é bem assim do jeito que as mídias têm colocado, do jeito que os libertários têm colocado, não é bem assim. Muitos deles, né, já estão em sofrimento no plano espiritual, outros ainda vão estar, né? Por quê? Porque ser libertário nesse campo não significa necessariamente ser equilibrado. Superar tabus não significa necessariamente estar indo na busca da saúde. Entendeu? Lógico que todo excesso será ruim, né? O puritanismo é ruim, né? As dificuldades no campo sexual, os bloqueios, tudo isso tem que ser tratado, tem que ser conhecido, né? A dificuldade da vivência do prazer e todos os problemas patológicos que giram em torno do sexo precisam de tratamento, precisam de conhecimento, precisam de procedimentos que ajudem, né? Mas a gente precisa de cuidado. E principalmente os espíritos falam que o grande problema não é nem na matéria. E falam que as paixões elas eclodem muito mais avassaladoras no plano espiritual. Aquilo que a gente cultiva na matéria eclode no plano espiritual muito mais avassalador do que aqui na Terra. Entendeu? Então é preciso um pouco de prudência, moderação, né? Então o rapaz aqui, ele não tem sabido cultivar, né, a continência, né, no domínio das emoções próprias. Então é a pessoa que se permite qualquer coisa, né, que não para analisar, não aprendeu a se conter de certo modo. E aí busca experiências sexuais variadas, né? Senão também pelo contato com entidades grosseiras que se afinam com as predileções dele, entidades que o visitam com frequência, à maneira de imperceptíveis vampiros. Né? Então é uma coisa dentro dele e fora. Dentro dele
É a falta de disciplina das próprias emoções. Porque tudo que a gente começa a colocar muita importância, aquilo ganha uma importância muito grande. Ai, sem aquilo eu não vivo, ai, eu não suporto um dia, 2 dias sem. Tudo que começa a ganhar uma importância emocional muito grande é porque eu estou nutrindo aquilo e transferindo a minha realização para aquilo. Ao invés de eu me planificar, de eu me desenvolver, de eu me conhecer, né? Me conectar com o amor divino, né? Me planificando, não, eu tento preencher os meus vazios, a minha falta de desenvolvimento, o meu vazio existencial, as minhas carências, as minhas frustrações, eu tento preencher através das fugas. E o sexo é uma delas, o desequilíbrio do sexo. Então eu tento usar o sexo para tentar sanar os meus vazios, as minhas insatisfações, as minhas frustrações. Aí eu caio nas compulsões, aí eu caio no vício, certo? Tá? Então, o que acontece? Então tem essa coisa dentro de nós, do ser humano, e tem a coisa fora de nós. O que fora? A sintonia com os espíritos também compulsivos nessa área, também viciados nessa área. Então a convivência com eles, esse conúbio que passa a existir entre eu encarnado e entre as entidades que vibram nessa mesma predileção, nessa mesma vibração, então passa a haver um contato pernicioso e um contágio dessas bactérias psíquicas, dessas larvas psíquicas. Então é isso que o Alexandre está falando, né? Que ele gerou muito disso através dele mesmo e através do contato com as entidades que contaminam mais ele com essas larvas que as próprias entidades cultivam. Certo? A daí colocou uma troca de energia, né? É uma troca de energia. Quando nós estamos aplicando um passe, né? Quando nós estamos aplicando um passe, que você está vibrando luz, mentalizando a cura, a saúde da pessoa, e a pessoa está tomando passe, fazendo uma oração, recebendo aquele banho de luz, gente, são seres microscópicos também que nós estamos irradiando. São seres microscópicos levando a vida, carregados de um potencial superior, que passam também a, a, a envolver a pessoa e proporcionar bem-estar para a pessoa. Do mesmo jeito que há uma contaminação negativa, há uma contaminação positiva. Aí no caso não é nem contaminação, né? Aí é um espargir de micro de seres microscópicos, né? Entendeu? Que estão levando a ideia da saúde, a energia da saúde. Aqui no caso, é a ideia da doença, é a energia da doença. É, tem umas coisas bem interessantes, né? Entendeu? Então não é só luz, nós estamos levando vida, nós estamos transmitindo vida de fato. Porque o nosso perispírito é formado, nosso corpo físico não é formado por trilhões de células. A gente não está trocando essas células o tempo todo. Tanto que de 6 em 6 meses, praticamente a gente está num outro corpo. Porque aquelas células já eram, já mudou. Não é um conjunto de seres vivos que nos modela o corpo? O perispírito é a mesma coisa. É um conjunto de seres vivos, de seres microscópicos que formam o perispírito. Então, quando você está irradiando energias, quando você está orando por alguém, você está enviando vida, né? Para essa pessoa, né? Vê que legal, né? Tá?
Deixa eu ver aqui uma coisa. Vamos terminar aqui hoje, pessoal? Vamos? Mais um pouquinho a gente termina, tá? Então, já foi aqui. Imperceptíveis vampiros, né? Então, essas entidades visitam o rapaz com frequência, né? Porque são amigos que compartilham dos mesmos gostos, a princípio, vamos pensar, né? São entidades que se afinizam com o rapaz se afiniza com as entidades. Ele vai no centro, ele tenta a psicografia e tal, mas ele mantém uma vivência fora do centro que não ajuda. Ele tem um lado que ajuda, um lado luz que faz buscar coisas boas, mas tem um lado sombra que ele precisa trabalhar, que ele precisa desfazer, que está ali conectando com entidades vampirizadoras, né? Certo? O pobrezinho ainda não pôde compreender que o corpo físico é apenas leve sombra do corpo perispiritual. Não se capacitou de que a prudência em matéria de sexo é equilíbrio da vida. Você vê como é que eles tratam a gente? O pobrezinho, nosso irmãozinho ainda não percebeu a realidade. Eles tratam com todo carinho, não obstante, analisam que ele está sofrendo uma patologia ali, né? Tá com uma afecção ali grave, né? E ele não percebeu que o corpo físico é uma leve sombra do corpo perispiritual, que é o que eu estava falando, né? Que o corpo físico ele reflete o corpo espiritual. E o que a gente cultiva dentro de nós se reflete no perispírito e, por consequência, no corpo físico, né? E recebendo as nossas advertências sobre a temperança, acredita ouvir remotas lições de aspecto dogmático, exclusivo no exame da fé religiosa. Então, quando os espíritos chegavam perto dele para falar, meu irmão, toma cuidado com a tua vida sexual, seja mais moderado, esse caminho não está te ajudando. O rapaz acha que ele está ouvindo lições remotas, ele não dá muita importância. Ele pensa como se ele estivesse pensando sozinho. Você, não, isso é coisa de. É coisa da fé dogmática, né? É coisa de pessoa fanática. Não, eu quero viver a vida. Sou espírita, mas quero viver a vida, quero ser feliz, entre aspas, né? Então, vocês entendem? É aquela pessoa que não percebeu ainda que tem uma ligação muito forte ali entre materialidade e espiritualidade, entre o corpo, entre o espírito. Ele acha que está totalmente separado uma coisa da outra, né? Então, acha que é coisa do fanatismo. Tá? Eu não quero ser santo, eu não quero ser, né? Eu não sou santo mesmo, não quero ser. Aquelas histórias, né? E todo processo de melhora não deixa de ser um processo de santificação, de purificação, né? Nós estamos longe de sermos santos, mas não deixa de ser um caminho que nós estamos percorrendo, que é um caminho de melhoria, entendeu? A pretexto de aceitar o império da razão pura na esfera da lógica, admite que o sexo nada tem a ver com a espiritualidade, como se esta não fosse a existência em si, né? Aquilo que eu estava falando, né? A pessoa usa a razão pura, e se usar só a razão pura materialista, não adianta, pessoal, não resolve os nossos problemas, né? Nós temos que associar ao sentimento, à fé, ao entendimento da espiritualidade, aí a razão ela adquire um poder diferente, né? Então, ele está dizendo aqui, né? Ele admite que o sexo nada tem a ver com a espiritualidade. Como se a espiritualidade não fosse a existência em si, né? Porque tudo é espiritualidade, né? A gente vai ver na sequência aqui, né? Esquece-se de que tudo é espírito, manifestação divina e energia eterna. Gente, nós estamos mergulhados em Deus.
Nós estamos mergulhados em Deus. Nada está fora de Deus. Nós estamos mergulhados em Deus, como peixes dentro do oceano. Então, tudo que. Deus é espírito. E nós estamos mergulhados na realidade divina. Ou seja, tudo que existe é espírito. Você vê na pergunta 540 do Livro dos Espíritos, os espíritos responderam: desde o átomo até o arcanjo, é todo um caminho a percorrer. Né? Desde o átomo até o arcanjo, que começou por ser átomo. Na tradução do Guion Ribeiro, né, da FEB. É todo um caminho a percorrer do átomo ao arcanjo, que começou por ser átomo. Olha que coisa. Então eles traçam um paralelo, uma linha evolutiva da matéria ao espírito, do átomo ao arcanjo. Tudo, na verdade, é espírito, tudo é manifestação divina, é energia eterna. Né? Certo? O erro de nosso amigo é o de todos os religiosos que supõem a alma absolutamente separada do corpo físico, quando todas as manifestações psicofísicas se derivam da influenciação espiritual. Né? Então, na verdade, é uma ilusão a separação da alma e do espírito, porque há uma integração muito grande entre ambas. Enquanto nós estamos encarnados aqui, lógico, a gente desencarna, o corpo vai se desfazer, vai virar poeira, né? Mas enquanto estamos aqui vivendo, há uma relação muito grande, né? Novos mundos de pensamento arraiavam-me no ser. Começava a sentir definições mais francas do que havia sido terríveis incógnitas para mim no capítulo da patogenia em geral. Né? Quer dizer, ele como médico, ele era torturado para entender certos problemas das doenças, né? Dos surgimentos das doenças, e agora ele começava a entender. Não saíra do meu intraduzível espanto quando o instrutor me chamou a atenção para um cavalheiro maduro que tentava psicografia. Aí é uma outra história, que semana que vem a gente vai entrar, tá? Aí nós vamos ver esse senhor maduro aí, que vai tentar a psicografia, que está tentando a psicografia também, né? Como esse rapaz. Mas aí é um outro caso que nós vamos... Aí outros 500 aí, né? Nós vamos, semana que vem a gente vai estudar, tá? Ok, tá, vamos finalizar, né? Já estamos na hora. Vamos então fechar os olhos e abrir os olhos da alma. Vamos sentir esse jogo de energias positivas que nos envolve neste momento, vindas das esferas superiores, onde seres que nos amam nos, nos estimulam ao bem, nos envolvem com as suas energias, que acalmam as paixões materiais, que elevam a criatura, que fazem com que nós queiramos ser melhores, queiramos vencer certas expressões materiais para ganharmos novas expressões espirituais, para nos aproximarmos de Ti, Senhor, para nos sintonizarmos com a consciência cósmica que vibra em tudo e em todos, mas nem sempre nós a percebemos. Ajuda-nos, Mestre querido, para que ao longo desta noite, ao longo do próximo dia e dos outros subsequentes, possamos estabelecer um projeto de crescimento, uma decisão de melhoria, metas de autoconhecimento e de autotransformação. E que a tua luz possa ser acesa em nossa alma e possa brilhar mais e mais a cada dia. Obrigado por tudo e dispensa-nos na tua paz, que assim seja. Ok, pessoal, então, muito obrigado pela presença de todos, obrigado pelo carinho durante essa semana aí, tá? Essa participação de vocês. Um excelente final de semana, tá? Bom descanso e segunda-feira a gente está junto aí, novamente, para o Livro dos Espíritos. Essa semana a gente não conseguiu fazer, mas
Segunda-feira, se tudo der certo, faremos, tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais.